Bom, pessoal, hoje a nossa aula é sobre um tema polêmico, um tema que não envolve apenas uma abordagem estética, uma abordagem artística, mas sim trabalha também conexões políticas, conexões envolvendo percepções filosóficas, percepções sociais, inclusive tratando sobre um movimento onde uma série de princípios e uma série de ideias são questionáveis, são discutíveis e até certo ponto lamentáveis. Só que também não podemos cair em um anacronismo de desconsiderarmos as práticas, as concepções, as ideias e os hábitos da época. É muito complicado quando julgamos um período com um olhar de outro, mas sim nós podemos questionar essas práticas, nós podemos lamentar essas práticas, mas nunca fazendo uma desconexão com o momento, com o cenário, com um contexto. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos estudando, por exemplo, a respeito da escravidão. Todo mundo sabe que foi uma prática lamentável, uma prática desumana. Tem uma série de obras, tem uma série de livros que trabalham com detalhes o que foi esse período, e quando a gente se depara com essas obras, nós com certeza desenvolvemos ainda mais repulsa sobre o que aconteceu, mas em determinados momentos é importante que nós podemos estudar esse período levando em consideração o momento, levando em consideração o olhar da época. Por exemplo, quando você está estudando esse tema que eu acabei de mencionar, o tema da escravidão, com certeza vocês vão se deparar com relatos, com descrições de situações onde ex-escravos adquiriam escravizados. O que parece hoje extremamente bizarro, e é bizarro. Só que nós devemos levar em consideração o período para daí sim nós possamos tecer as nossas impressões, as nossas conclusões sobre determinadas temáticas. Enfim, qual é o nosso grande objetivo aqui? É que nós podemos, a partir dessa aula, que eu denominei como futurismo, a arte em movimento e a velocidade do novo século. Por quê? Ainda trabalhando as vanguardas artísticas europeias, esse é o momento que nós vamos estudar a vanguarda artística que surge na Itália, com o seu manifesto sendo publicado na França. Por quê? Essa vanguarda artística europeia, esse futurismo, ele teve grande desenvolvimento na Itália e também, claro, na França, e chegou a outros lugares do mundo, chegou a outros lugares do planeta, como, por exemplo, resquícios de suas ideologias, resquícios de suas concepções estéticas e formais, por exemplo, no Brasil. Então, hoje o nosso tema é o futurismo, hoje o nosso tema é esse movimento polêmico, esse movimento político, esse movimento revolucionário em algumas concepções. Então, vamos lá para que possamos trabalhar sobre esse movimento. Como o próprio nome já diz, futurismo vem de futuro, ou seja, era um movimento, os seus integrantes, os seus líderes glorificavam o futuro, mas não apenas o futuro. Eles glorificavam, por exemplo, aquelas inovações como os automóveis, a energia elétrica, os trens, tudo que se refere à velocidade, tudo que se refere à inovação, naquele momento isso era extremamente importante, isso era extremamente impactante. Era isso que chamava a atenção desses artistas, dos partidários do futurismo. Eles não eram, sob hipótese alguma, fãs do passado, fãs de museus, fãs de ideias voltadas ao saudosismo daquilo que passou, daquilo que já se foi. Para eles, uma escultura clássica, uma escultura grega, era desprezível quando comparado, por exemplo, a um automóvel, quando comparado, por exemplo, às inovações do período
às quais eles estão inseridos. Então, o movimento futurista é esse movimento que buscava, sobretudo, essa valorização das inovações, essa valorização das grandes ideias, das transformações do novo tempo. E a partir daí, como nós falamos, vinha a admiração deles pela velocidade, pelas máquinas, pelos automóveis. Tudo isso era admirável para os futuristas. Eles também exaltavam os avanços das tecnologias e todos os desenvolvimentos que estavam na área, por exemplo, da modernidade urbana. Inclusive, quando nós vamos estudar sobre a arquitetura futurista, tem uma série de concepções que nós podemos inclusive nos depararmos hoje em algumas construções arquitetônicas que têm raízes, sim, em princípios e em ideologias futuristas, como, por exemplo, inovações a respeito do espaço arquitetônico, o aproveitamento dos seus espaços, o aproveitamento da luz natural, ambientes integrados, ou seja, essas inovações, essas modernidades chamava a atenção dos artistas do futurismo, dos pioneiros nessa concepção, a partir do início do século XX, de uma nova vanguarda, de um novo movimento que vinha a romper com o tradicional, que vinha a romper com o conservador, que vinha a romper com aquilo que estava sendo feito até então. Inclusive, esse foi um movimento que em suas ideologias, que em suas consciências, como o próprio nome já diz, tem essa consciência do futuro, tem a exaltação das inovações, das novas criações. Eles queriam buscar, sim, uma nova forma de fazer arte, uma nova forma de agir, e é a partir desse momento, sobre as novas formas de ação, que nós temos algumas problemáticas. Por quê? Dentre essas novas formas de ação, os futuristas viam a violência, viam a guerra como uma grande renovadora de valores, como uma grande higienização social. Ou seja, eu preciso renovar, eu preciso criar coisas. A guerra, ela também serve para isso. Muitas tecnologias, muitas inovações surgiram a partir de contextos de guerra. E a guerra, na visão de muitos, era aquele momento, era aquele período onde aqueles que eram mais fracos, aqueles que eram inferiores, eles deixariam de existir e apenas os mais fortes, os maiores, os mais poderosos iriam sobreviver. Esse movimento ele tem, claro, uma base também muito nacionalista, porque nós estamos falando de um movimento que surge na Itália, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês sobre o Manifesto Futurista, e tudo isso vai ficar mais claro. Muitas das bases filosóficas desse movimento surgiram a partir das ideias extraídas de Henri Bergson, em seu livro, sobretudo, A Evolução Criativa, onde dentre as suas bases estava que a realidade criativa, a realidade criadora, a nossa realidade, ela está em permanente mudança, em constante transformação. O nosso tempo, ele é fluido, ele é contínuo, ele é criativo. E é isso que os futuristas valorizavam. Eles não queriam uma sociedade, uma cultura, uma arte apegada a questões, a dogmas, a paradigmas e a formas do passado. Eles queriam algo do agora, algo voltado para o futuro, para o crescimento, para a inovação. E a partir daí, nós temos uma série de ideais que nós podemos analisar e que fazem parte do contexto filosófico, que fazem parte do contexto de análise, por exemplo, do movimento futurista. E quais são essas ideias? Primeiramente, e extremamente importante, aquela concepção do anti-museu. O que seria isso? É aquela ideia de oposição ao passado, uma guerra às cidades que eles consideravam mortas, como, por exemplo, Veneza, como, por exemplo, Florença, que haviam sido no passado o ápice
no que diz respeito a movimentos como, por exemplo, o movimento renascentista. Então, isso para eles havia ficado no passado, isso do clássico, do ultrapassado, do velho. Então, eles estavam buscando esse algo novo, e o algo novo é realmente e claramente contraposto a museu, a passado, a bibliotecas com ideias velhas. A antilógica, onde eles negavam a visão positivista do século XIX e valorizavam cada vez mais esse vitalismo da filosofia do Henry Bergson, certo? E esse antirracionalismo é aquela concepção clássica que nós estávamos vivendo no Ocidente de questões de produções culturais que vinham desde o classicismo. Então eles estão indo contra aquilo que se refere ao passado e estão valorizando as concepções do agora. Havia a questão do culto ao moderno, o que conduziu esse movimento à grande consagração da máquina, daqueles artefatos técnicos a respeito dos motores, por exemplo, da velocidade dos automóveis. Isso fez com que na arte visual, nas pinturas, para que eles conseguissem valorizar a velocidade, para que eles conseguissem valorizar essa questão do automóvel, do dinamismo, nós tivéssemos pinturas com linhas retas, com linhas curvas e com cores que sugerissem essa velocidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas dessas pinturas e tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais prático. Esse movimento ele herdou do impressionismo o interesse pelas pesquisas de fragmentação da cor e dos efeitos da luz. Ou seja, para que eles conseguissem dar essa conotação de movimento, de dinamismo, eles precisavam realizar esses estudos, essas pesquisas. Então não é que eram homens e integrantes e mulheres ignorantes. Não, eles estavam pesquisando, eles estavam estudando para que eles conseguissem colocar em prática aquilo que fazia parte de seu movimento, aquilo que fazia parte de sua ideia. E foi um movimento que foi sentido, que foi percebido em todas as manifestações artísticas, como a música, como o teatro, como a literatura, como o cinema. Ou seja, esse movimento de consciência do futuro, de valorização da velocidade, de valorização dessa questão do que está sendo criado, do que está sendo valorizado, das transformações do agora, formam a base da contextualização do movimento futurista. Agora, a partir da próxima página de nosso material, é que nós vamos começar a analisar, por exemplo, o Manifesto Futurista de 1909. Vamos ler esse manifesto e, a partir daí, podemos criar as nossas impressões, as nossas percepções sobre esse movimento no que diz respeito à questão social, no que diz respeito à questão cultural e também, claro, à questão política. Então vamos lá, porque agora nós vamos conseguir analisar bastante sobre esses fatores. Bom, o que deu abertura a esse movimento, essa vanguarda italiana, foi o texto do Filippo Marinetti, alguém relacionado à política, à literatura e à poesia. Filippo Marinetti é um personagem muito polêmico do início do século XX na Itália, e ele publica em 20 de fevereiro de 1909, no jornal parisiense Le Figaro, o seu manifesto futurista. Inclusive, essa concepção de lançar manifestos foi uma grande inovação do movimento futurista. Porque a partir daí eles teriam uma publicação diferente do livro, ou seja, estavam buscando inovar também, ou seja, diferente do livro, diferente daquilo que é tradicional, nós estamos lançando no jornal, nessas revistas, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos valorizando, aquilo que nós estamos exaltando. Esse manifesto, nós temos acesso aos artigos. Aqui não está a totalidade, aqui está os artigos que dizem respeito às suas ideias. E alguns são bem importantes, e aqui nós temos a oportunidade nessa aula de realizarmos a leitura, porque eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença, até mesmo na sua percepção sobre essas questões sociais do movimento. E o que diz? Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor.
A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Olha só. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que corre sobre a metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrace. Estudamos a Vitória de Samotrace em nossa aula, por exemplo, sobre Grécia Antiga, que nós estamos falando de uma escultura, só que uma escultura fazendo referência ao passado, e esse passado era tudo aquilo que eles estavam desprezando, era aquilo que eles não queriam, era aquilo que eles não buscavam, era aquilo que eles não gostavam. Então isso é importante para que a gente possa interpretar essa concepção. Tem mais alguns outros artigos que eu gostaria de ler, porque eles são bem importantes, até para a gente analisar como funcionava essa questão ideológica do movimento. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. É da Itália que nós lançamos pelo mundo esse nosso manifesto de violência arrebatadora e incendiária com o qual fundamos hoje o futurismo. Ou seja, é um movimento violento, é um movimento radical, é um movimento que buscava esses ideais valorizando, por exemplo, as criações do presente, mas que tinham também em sua filosofia, em sua questão social e cultural, muito tradicionalismo, muito conservadorismo. Está mostrado isso no manifesto. Olha só, desprezo pela mulher, combater o feminismo, combater toda a vileza oportunista e utilitária, ou seja, de um lado, eles queriam valorizar inovações, valorizar criações, mas de outro, concepções sociais extremamente complicadas, extremamente lamentáveis. Mas é aquilo. Nós também precisamos analisar aquele contexto, levando em consideração o que estava acontecendo na época. E, claro, isso não quer dizer que nós, enquanto agentes do século XXI, vamos passar pano para tudo de errado que era feito no passado. Não. Mas antes de nós criarmos as nossas conclusões, as nossas percepções sobre aquilo que aconteceu, é extremamente importante que nós não cometamos anacronismos. Esse manifesto, ele foi publicado no ano de 1909, como nós já vimos, e teve influência no Brasil. Olha só, no mesmo ano, esse texto foi publicado no Brasil em 2 jornais, a República do Rio Grande do Norte e o Jornal de Notícias da Bahia. Então, foi um movimento que, em relação a ideias, a partir do início do século XX, nós até tivemos algumas percepções e alguns resquícios e algumas informações chegando em nosso país. Mas realmente essa questão do futurismo só vai ser mais falada a partir do desenvolvimento da questão do modernismo, a partir de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de quando todas essas questões que daqui a pouco vão desembocar na Semana de Arte de 1922 vão realmente ter desenvolvimento em nosso país. Mas falamos bastante sobre teoria, falamos bastante sobre como funcionava esse movimento. Mas é importante que agora nós tenhamos o nosso contato com as suas produções. Aqui eu destaco o escultor, artista e pintor italiano Umberto Boccioni, onde nós percebemos em suas esculturas essas linhas, essas curvas, essa concepção do dinamismo, da busca pelo movimento, como nós temos, por exemplo, nessas formas únicas de continuidade no espaço e o desenvolvimento de uma garrafa no espaço. É também perceptível essa questão da movimentação,
do dinamismo e da velocidade em suas pinturas. Olha só, O Despertar da Cidade, Visões Simultâneas. Eles bebem muito das referências do cubismo também, tá? Tem uma questão também daquilo que havia sido feito, daquilo que estava sendo feito nas discussões sobre a cor que nós vamos ter no próprio fauvismo, ou seja, eles estão bebendo de influências e estão criando, claro, as suas produções e as suas obras, como dinamismo de um ciclista, dinamismo de uma cabeça de homem, carga dos lanceiros, volumes horizontais. Um outro artista bem importante desse movimento foi o Giacomo Balla. Essa sua obra, Dinamismo de um Cachorro na Coleira, retratando esse movimento de 1912, ela é muito clássica nos estudos. Nós temos Menina Correndo na Varanda, onde nós percebemos que não só tem essa questão da velocidade, mas eles bebem também da influência do pós-impressionismo, sobretudo nessa questão das pinceladas curtas, do pontilismo, do divisionismo, esse trabalho com a cor que nós vamos ter de referência, de influência do próprio fauvismo, como nós falamos anteriormente. Ou seja, é um movimento que busca realmente beber dessas influências para que eles possam criar as suas obras, para que eles possam criar as suas produções. Giacomo Balla ainda produziu Automóvel Correndo em 1913, Velocidade do Automóvel também em 1913 e também no ano de 1913, Velocidade Abstrata, o carro passou. Velocidade Abstrata mais Rumor, e também produziu em 1915 uma escultura buscando retratar a velocidade e o ruído. Daqui a pouco vamos falar sobre essa questão do ruído, porque aí nós entraremos naquela discussão sobre a música futurista, e falando sobre música futurista, falamos sobre Luigi Russolo. Luigi Russolo, que foi alguém muito interessado nessas questões do som, nessas questões da música, inclusive nessa sua obra de 1912, Um Pianista Tocando para Seu Público, nós já percebemos, além das linhas, além do dinamismo, nós temos também um contexto de som, um contexto musical. Bom, falei sobre Luigi Russolo, falei sobre música, e é importante aqui nós analisarmos questões, por exemplo, que envolvem as suas inovações nessa área. Chamava muito a atenção dos futuristas o ruído. E aqui eu vou deixar esse nosso vídeo desenvolver um pouco. Vou parar de falar até para que a gente possa escutar. E vocês vão ver que esta moça, ela está ali a partir de alguns botões, fazendo com que esse instrumento, o Intonare Mori, criado pelo Gil Russolo em 1913, produza o ruído, certo? O ruído fazia parte das músicas futuristas. Olha só, ela vai fazer mais sons diferenciados. Esses sons diferenciados, eles são importantes para que a gente consiga entender como eles tinham uma concepção, inclusive, diferente no trato sobre aquilo que nós chamamos de música. Ele cria esses instrumentos e ele compõe uma música a partir dos ruídos para essa peça musical Bruitismo. E esses sons, eles partem da eletricidade. E esses sons são os mais diferentes possíveis. Sons de automóveis, sons de obras, sons de locomotivas. Por quê? Porque ele queria sons que exaltassem o desenvolvimento, que exaltassem o progresso, que exaltassem o desenvolvimento dos lugares. Correto? Bom, aqui nós podemos criar, inclusive, uma conexão. Essa ideia de movimentos buscando essa relação entre arte, movimento e velocidade fez com que Alexander Calder, ainda no século XX, desenvolvessem os móveis, certo? Que são essas esculturas, esses objetos escultóricos, que além da gente poder manipulá-los, certo? Eles também se mexem e se movem conforme a passagem do vento, conforme a passagem do ar. E esse movimento revoltado, esse movimento revoltoso, esse movimento agitador, realmente dos impulsos das pessoas, teve, como vocês devem imaginar,
uma grande conexão com a política da época, uma grande conexão com o fascismo. Inclusive, nós tivemos um manifesto Futurismo e Fascismo no ano de 1924. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, não esquece de assistir às próximas, que nós teremos mais movimentos, que nós teremos mais discussões, mais artistas e mais obras para que a gente possa enriquecer ainda mais os nossos estudos. Beleza? Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.